Estamos ao vivo mais uma vez. Viemos com o propósito de trazer uma palavra de ensinamento, uma palavra de ensinamento da palavra do Senhor. Hoje, com o intuito que esse vídeo possa servir para edificação de muitas famílias, de muitas pessoas, a qual tiverem acesso a ele. O intuito maior nosso é fazer com que as pessoas possam ter uma melhor compreensão da palavra de Deus. Para aqueles que ainda não me conhecem particularmente, tenho uma formação teológica, recentemente me formei em teologia, tenho uma formação teológica, uma formação a qual eu busquei para que pudesse me aperfeiçoar no conhecimento das Escrituras, para através desse aperfeiçoamento pudesse servir de base espiritual para muitas pessoas e pudéssemos estar ajudando espiritualmente famílias, vidas, pessoas a qual muitas das vezes não têm acesso realmente com a palavra do Senhor e não têm acesso a uma palavra pura nesses dias, uma palavra íntegra. Hoje nós vamos trazer a palavra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 11, capítulo de número 10, verso de número 17. Nós vamos começar a aprender aqui o período monárquico de Israel, o primeiro rei que foi instituído de Israel. A Bíblia vai falar que Israel era governado no sistema de juízes. Juízes era uma pessoa escolhida pelo próprio Deus, que era instituído para liderar essa nação. E quem liderava essa nação de Israel antes de eleger o primeiro rei era Samuel. Porém, o mundo estava em transformação. A história vai nos dizer que nesse período muitas nações começam o sistema monárquico, ou seja, um sistema a qual começaram a instituir reis para suas nações. E como eles começaram a instituir reis, Israel viu na obrigação de pedir um rei agora, um modelo novo para Deus. Israel agora, fora da espiritualidade do Senhor, ele se viu na obrigação de também seguir os mesmos exemplos de outras nações. Ou seja, aquela nação de Israel agora vem até o Senhor e clama a ele que desse um rei também, porque ele já não queria ser representado por um sistema de juízes. A Bíblia fala que nessa época Samuel, ele julgava as causas daquele povo. Samuel, ele apresentava a Deus as queixas daquele povo. Samuel, ele intercedia por aquele povo, porque o papel do sacerdote, o papel do juiz, era não somente levar uma ordenança de Deus, mas também apresentar as queixas do povo para com Deus. E o povo agora fala para Samuel: ora, Samuel, pede a Deus que nos dê um rei, porque nós já não estamos satisfeitos mais com esse sistema que temos, que tem representado a nossa nação. Pois bem, Samuel convocando a Deus, Samuel falando com Deus, Deus ele permite agora que Samuel, através do clamor daquela nação, viesse a instituir Saul como rei de Jerusalém, como rei dos israelitas. A Bíblia vai falar que agora o povo sendo convocado, o povo clama por esse rei, e Samuel o apresenta. Primeiro Samuel vai falar aqui no livro 1 Samuel capítulo 10, verso 17, vai falar: convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse-lhes aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Mas vós rejeita hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males, e trabalhou, e lhes dissestes: não mais constitui um rei sobre nós. Ou seja,
Agora aquela nação estava falando para o seu próprio Deus que ele não era digno, que ele não era o suficiente para estar reinando, para estar governando, para estar à frente da sua vida, para estar à frente da sua nação. Aquela nação simplesmente vira para Deus e fala: olha, esse sistema a qual o Senhor que nos governa já não nos agrada, nós precisamos que um rei venha a governar sobre nós. Pois bem, Deus ele permite que Samuel unja Saul. Saul foi o primeiro rei no sistema monárquico de Israel. A Bíblia vai falar que Saul, agora tendo sido consagrado rei e elegido rei, Saul começa a governar sobre aquele povo. Só que tem um porém. O primeiro princípio de um rei era sobreviver, era aquela nação começar a cobrar impostos daquela nação. O primeiro princípio de um rei era começar a colocar jugo sobre aquela nação, ou seja, aquela nação agora, a qual andava livremente perante a presença do Senhor, a qual era governada pelo próprio Senhor, agora tinha um rei, a qual tinha pesados impostos, ter que pagar tributos a ele. Tinha um rei a qual, uma vez por ano, tinha que enviar os seus filhos para trabalhar alguns dias em favor do rei. Tinha um rei agora que essa nação tinha que separar as suas filhas para servir de concubinas para o rei. Tinha um rei agora que começou a impor jugo pesado sobre essa nação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a Bíblia vai nos falar que quando nós pedimos ao Senhor de uma maneira errada, nós pagamos algumas consequências na nossa vida. A Bíblia vai falar que nós, muitas das vezes, passamos por dificuldade porque não sabemos pedir, porque não sabemos o quão boa e agradável é a vontade do Senhor, e muitas das vezes não temos paciência para esperar a vontade do Senhor se concretizar na nossa vida, e muitas das vezes colocamos a nossa vontade à frente da vontade do Criador. Ora, muitas das vezes, quando nós somos jovens, cheios de impulsos, cheios de inexperiências, pedimos a Deus tanto um casamento, queremos tanto acelerar processos em nossas vidas, processos esses que de uma forma natural, no tempo do Senhor, são processos que traz a nós todos alegria, que traz a nós todos felicidade, que traz a nós todos satisfação. Mas uma vez que esses processos eles são acelerados, tirados do seu tempo, esse processo ele começa a nos trazer sofrimento, começa a nos causar dor, começa a nos causar desilusões. Ora, quantos casamentos não foram frustrados, quantos sonhos não foram frustrados, porque muitas das vezes as pessoas não tiveram a paciência de esperar o tempo, de amadurecer para ter um relacionamento um pouco mais sério. Quantas vezes na nossa vida não tomamos decisões precipitadas e por esta maneira, por essas decisões precipitadas, passamos por processos dolorosos, a qual não tem alegria do Senhor que passássemos. Então, da mesma forma foi na vida de Israel. Israel não teve a maturidade de enxergar que estando debaixo do jugo do próprio Senhor, tudo aquilo que ocorria sobre ela servia como um processo de amadurecimento para um dia receber algo muito maior. Ou seja, nas nossas vidas também é dessa mesma maneira. Passamos por vários processos, e processos esses que muitas das vezes é muito doloroso, que muitas das vezes é difícil de se passar, é muito árduo, mas quando passamos, na nossa maturidade, nós olhamos para trás e falamos, valeu a pena. Todo aquele processo que nós passamos, valeu muito a pena, porque nos trouxe uma experiência, nos trouxe uma maturidade, nos trouxe mais sabedoria e nos trouxe satisfação. Ou seja, quando nós damos o tempo para que o Senhor haja ao nosso favor em nossas vidas, todo o processo que passamos em nossas vidas se torna um processo satisfatório, se torna um processo que nos dá satisfação em nossas vidas. Mas quando nós queremos tomar
a nossa vida pelas nossas próprias forças, esses processos começam a nos trazer muitas desilusões, muitas dores, muito sofrimento. Então, a primeira lição que aprendemos aqui nesse livro é que temos que deixar o Senhor agir. Temos que temos que aprender a esperar o tempo do Senhor em nossas vidas. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, vai falar que para todas as coisas em nossas vidas há um tempo determinado, que para todos os momentos da nossa vida o Senhor já determinou um tempo. Há tempo que vai chover, mas há tempo do sol voltar a brilhar novamente. Há tempo de escurecer, mas há tempo novamente que amanhã volta a raiar. Ei, eu quero te dizer que para todas as coisas há um tempo determinado na minha e na sua vida. Cabe a nós termos maturidade o suficiente e paciência suficiente e serenidade suficiente para saber passar por cada etapa de nossas vidas sem poder acelerar, para que possamos ter gozo e alegria em cada momento da nossa vida. Ora, muitas das vezes, quando somos novos, somos impulsionados por nossa vitalidade e juventude e queremos antecipar tantas etapas da nossa vida, mas eu quero te dizer para os jovens que nos assistem, que esse vídeo possa alcançar. Espere o tempo do Senhor na sua vida em todos os aspectos, seja na área profissional, seja na área sentimental, seja em qualquer que seja a área. Espere o tempo do Senhor. Aproveite a cada minuto que você esteja do lado dos seus pais, aprendendo com eles que já tiveram a sua idade, que agora tem mais experiência que você, que pode te auxiliar passar por esse momento com serenidade, com sabedoria. Aproveite a sabedoria dos seus pais ao seu favor, não somente dos seus pais, mas das pessoas mais experientes, mais maduras, que já são mais experimentadas pela vida do que você. Eu quero te dizer que quando nós damos ênfase às pessoas mais velhas, às pessoas mais experientes, às pessoas mais sábias, nós encurtamos em etapas na nossa vida. Nós encurtamos etapas que muitas das vezes não precisamos passar, mas por a nossa inexperiência, às vezes passamos. Deus permite que passamos para que possamos ter experiência e aprender. Ora, a primeira experiência que Israel teve ao eleger o primeiro rei em sua nação foi que, sob o governo do Senhor, eles estavam muito melhor. A partir do momento que ele elege um homem na sua frente, começa a ser cobrado impostos, começa a ter que ceder as suas filhas para que os reis começassem a escolher a dedo qual que lhe interessava a ser concubinas. E as concubinas dentro do palácio eram tratadas como prostitutas do rei e de todos os que ali estavam. Muitas das vezes, para se cumprir um acordo real, aquelas mulheres que estavam ali a serviço da rainha tinham que se deitar, tinham que servir a outros senhores, ou seja, agora, por uma mal escolha, o povo de Israel tinha que ceder seus próprios filhos para caprichos do homem. Então, dessa mesma forma somos nós. Quando nós desobedecemos a voz do Senhor, perdemos a direção, nós começamos a ser humilhados, nós começamos a passar por coisas que não nos traz alegria, nós começamos a passar por momentos difíceis, momentos que muitas das vezes vai nos envergonhar, vai nos entristecer, vai nos trazer sofrimento. Por quê? Porque deixamos que o Senhor parasse de reinar em nossas vidas para tomar a nossa vida com nossas próprias forças. Então, que esse vídeo de hoje possa servir para que nós possamos aprender a colocar o Senhor como soberano em nossas vidas e como um tutor, não somente espiritual, mas em todas as questões da nossa vida, o Senhor possa ser o nosso tutor. Que nesta noite possamos aprender com mais esse vídeo que o Senhor, ele tem que estar acima de todas as decisões. Quando você for tomar uma decisão na sua vida, consulte o Senhor. Veja, o Espírito Santo vai falar no vosso ser e vai te orientar da melhor maneira para que você possa tomar a decisão acertada na sua vida. Quando você for fazer qualquer coisa, coloque o Senhor em primeiro lugar, ore ao Senhor,
Questione ao Senhor se aquilo é a coisa certa a se fazer, porque fazendo isso você será bem-aventurado em todas as áreas da sua vida. Então, a palavra que veio a mim esta noite e que veio para você é que possamos colocar o Senhor como um tutor nosso espiritual e também no nosso caminhar, porque fazendo isso seremos vencedores em todos os aspectos. Fazendo isso, nós encurtaremos etapas. Fazendo isso, nós sofreremos menos. Fazendo isso, nós seremos vitoriosos e teremos completamente êxito em tudo o que faremos. No próximo vídeo, nós estaremos falando um pouquinho do segundo rei, o segundo monarca de Israel. No próximo vídeo que nós estaremos gravando, vamos falar um pouco da vida de Davi. A vida de Saul, ele começou um reinado bom, mas a Bíblia vai falar que do meio para o fim, ele se perdeu, ele começou a fazer tudo errado perante ao Senhor. E assim eu encerro mais um vídeo, e que o Senhor possa ser o tutor da minha e da sua vida e possa estar à frente de cada decisão minha e sua, todos os dias das nossas vidas.